Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para mais uma lição deste trimestre. E se é verdade que a semana passada, como eu dizia, nós chegámos ao meio desta jornada do estudo deste trimestre, pois bem, nós hoje iremos falar de algo extremamente importante, a aliança no Sinai. Pois bem, foi aí, precisamente no Monte Sinai, já depois dos filhos de Israel terem saído do Egito, que Deus entrou em aliança com o seu povo. Que aliança foi essa? Pois bem, é o que nós iremos ver juntos. Mais uma vez conto com a colaboração da minha mulher e dou as boas-vindas a todos vós. Mas antes de começarmos, a minha mulher quer referir algumas mensagens que continuamos a receber com muito carinho da vossa parte, pelo menos da parte de alguns de vós. E Milu, vou-te dar a palavra. Quem é que quer referir hoje? Saúdo a todos vós que aí estáis, pela graça de Deus, aqueles que normalmente já nos acompanham, recebam o nosso abraço, o nosso carinho e obrigada sempre pelo vosso cuidado em enviar uma mensagem ou quando estão connosco pessoalmente também nos dar esse abraço e essa palavra de incentivo. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje particularmente, em vez de fazer referência a todos aqueles que nos escreveram na semana passada, queria referir apenas aqueles queridos ou aquelas queridas que fizeram referência a alguns assuntos de falta de saúde. Então gostava de referir a nossa querida irmã Fátima Silva, que tem uma história de vida bastante dificultosa, portanto já teve diagnosticado há alguns anos atrás um linfoma e agora, portanto, este ano foi detectado, portanto, e diagnosticado uma nevralgia do trigêmeo. Então esta nossa querida irmã está a passar um desafio muito grande na sua vida, tem passado e até escreve que não está revoltada, está triste, mas pergunta que se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, querida. O Senhor está a fazer com que a irmã, no fundo, perceba que realmente nesta vida nós temos dificuldades, temos desafios, às vezes sentimos tristes, é normal. Mas com certeza que a sua confiança em Deus não diminuiu e portanto que o Senhor continue a fortalecê-la e a ampará-la durante todos os dias da sua vida, querida irmã. Depois saudamos também a Valtesa Conceição Almeida, que pede orações pela salvação dos seus queridos filhos. E querida irmã, esta é uma oração que todos nós como pais nos juntamos assim, não é? Porque temos esse desejo e realmente é o desejo número 1 na nossa vida, aqueles que são pais, é que os nossos filhinhos sejam salvos para a vida eterna, assim como desejamos toda a família. E depois a irmã Lourdes Santos também, que pede oração pela sua saúde, porque infelizmente tem dores crónicas no seu corpo. Então que o Senhor também ampare esta querida irmã na sua caminhada e todos aqueles que nos escutam, seja qual for o desafio, que nos unamos à sua palavra, à palavra de Deus, para aí encontrarmos alento e força e coragem para esta peregrinação até à terra prometida. Amém. Na graça de Deus. Vamos orar se calhar okay. Eu orava, marido, está bem? Okay. Vamos orar juntos então. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui reunidos em Teu nome e, Senhor, de termos o privilégio de podermos abrir a Tua sagrada palavra, a Tua Santa Escritura e nela, Senhor, encontrar ensinamentos que ainda perduram nesta vida, ainda são importantes para a nossa vida hoje, para nós que também, Senhor, peregrinando nesta terra, almejamos alcançar a terra prometida, Senhor. Enquanto lá não chegamos, Senhor, muitas dificuldades sobrevêm ao Teu povo, àqueles que Te amam, àqueles que verdadeiramente querem seguir a Tua vontade e, Senhor, de uma forma muito particular, eu quero levar até Ti todos aqueles que sofrem, seja fisicamente, psicologicamente ou até espiritualmente, que Tu possas, Senhor, trazer o alento e trazer o lenitivo que cada um precisa, Senhor. Abençoa de uma forma muito particular a nossa querida irmã Fátima Silva, abençoa a Valtesa Conceição também, a irmã Lourdes. Senhor, fica com estas queridas irmãs, particularmente as que estão doentes, e também, Senhor, esta querida que pede oração pelos seus filhos. Amém. Senhor, eu sei que Tu ouves as nossas orações. Sei também, Senhor, que Tu estás a fazer o melhor por cada um de nós e por estas queridas também, e que em Ti, Senhor, elas possam encontrar alento e coragem para cada passo nesta vida, Senhor. Amém, Senhor. Fica connosco nesta hora, que Tu inspires cada um de nós à Tua palavra, à compreensão da mesma e, acima de tudo, à prática da obediência à Tua santa palavra. Amém.
Fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, só para nos situarmos onde nos encontramos no nosso estudo deste trimestre, pois bem, nós até agora, até à lição da semana passada, terminamos, portanto, a análise e o estudo dos primeiros 18 capítulos do livro de Êxodo. Ainda temos 22 capítulos pela frente, até chegarmos ao final, e em termos históricos, onde é que nós estamos? Pois bem, estamos agora junto ao Monte Sinai. Lembram-se que a semana passada nós vimos a peregrinação que o povo fez desde que tinham terminado de atravessar o Mar Vermelho até chegarem junto ao Monte Sinai. Pois bem, na lição de hoje iremos começar a abordar essa estadia que o povo teve junto ao Monte Sinai, estadia essa que demorou quase um ano. Não foi bem um ano, mas foi quase um ano. E foi durante esse ano em que o povo de Israel esteve aí que foram dadas diferentes leis que nós encontramos desde o capítulo 19 até ao capítulo 40 do livro de Êxodo, que nós encontramos em todo o livro de Levítico e também nos 10 primeiros capítulos do livro de Números. E curiosamente, por falarmos aqui em Números, se abrirem as vossas Bíblias em Números no capítulo 10, nós iremos verificar que é a partir daqui, portanto, a partir do capítulo 10 de Números e do versículo 11, que lemos o seguinte: e aconteceu no ano segundo. Que ano segundo é este? É o ano segundo desde a saída dos filhos de Israel do Egito, correto? E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, eles tinham saído no dia 14 do primeiro mês, do primeiro ano, obviamente, portanto aqui já se tinha passado um ano, e mais um mês, e mais 6 dias, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Pará. Ou seja, a etapa logo a seguir conduziu-os do deserto do Sinai até ao deserto de Pará. Ou seja, recapitulando muito rapidamente, portanto, aquilo que nós iremos ver a partir de hoje, capítulo 19 de Êxodo, até chegarmos ao final do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico e os primeiros 10 capítulos do livro de Números são leis que Deus deu ao seu povo enquanto este seu povo permaneceu junto ao Monte Sinai. E obviamente a grande lei que Deus vai dar em primeiro lugar é a sua lei moral, que nós iremos precisamente falar já hoje, tá bom? Milu, esta foi assim uma pequenina visão introdutória, podes agora tecer os teus comentários. Achei muito interessante que o autor, logo na introdução, portanto, da lição, portanto, no sábado à tarde, normalmente quando nós respondemos ou questionamos para onde é que o Senhor conduziu o povo desde que ele saiu para o Egito, qual era o objetivo, e nós respondemos que é a terra prometida, não é? E não está errado, mas acima de tudo e antes disso, o que o Senhor pretendia era levar o povo até si, Isso. não é? Para que ele tivesse um encontro com Deus. Porque se nós, em primeiro lugar, tivermos esse encontro com Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E às vezes nós andamos, por vezes ao contrário, a ir buscar todas as coisas, mas essas coisas são fúteis, são passageiras, são efêmeras, e as coisas mais importantes são aquelas que encontramos junto de Deus, certo, e ao pé de Deus. Então aqui diz que quando os seres humanos, e é verdade, quando o ser humano muitas das vezes se afasta de Deus, é o Senhor que toma a iniciativa de ir ao encontro do ser humano. E nós temos esse grande exemplo, não é? Quando foi em Adão e Eva, logo no início, o primeiro casal, quando se afastaram de Deus, quando decidiram escolher outra coisa que não o conselho que Deus tinha dito, no fundo a desobediência, não é? Desobedeceram à palavra de Deus. Realmente está escrito em Gênesis 3:9, onde estás, não é? Não é que Deus não soubesse onde eles estavam, porque o Senhor sabia, mas é muito importante estas perguntas que o Senhor vai fazendo ao ser humano, para que nós possamos tomar consciência da nossa própria condição e, ao ter consciência da nossa condição, ir buscar exatamente a solução para a nossa situação e para a nossa condição, não é? E realmente isto, o primeiro passo que é dado por Deus é visível em toda a Sagrada Escritura, em todos os momentos da história do povo de Deus. O Senhor vem sempre ao encontro do ser humano, dos seus filhinhos, ao contrário dos outros deuses, Isso. não é?
os outros deuses com um D pequeno, é o ser humano que tem que ir lá adorar, tem que ir lá fazer as suas promessas, tem que ir lá buscar esse Deus. E aqui o Deus Criador, o único Deus aqui verdadeiro, o Deus Redentor, Criador e Salvador, é aquele que realmente vem ao nosso encontro e mais uma vez foi buscar o seu povo, resgatá-lo do Egito para o trazer para si. E isto é uma imagem maravilhosa. É, sem dúvida. E há dois textos que eu queria aqui referir e que vêm complementar o que acabaste de dizer, Milu. Um é o texto de Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nestas palavras tão simples, mas tão profundas e cheias de significado, Jesus está aqui a referir a sua missão ao vir a este mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. E em 1 João 4,19, outro texto muito bonito, diz: nós o amamos a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando nós sentimos no nosso coração amor por Deus, isso já é uma resposta ao amor que em primeiro lugar Ele manifestou para connosco. Exato. Então aqui neste episódio do resgate que Deus fez ao seu povo de Israel no Egito, pois bem, foi o Senhor que tomou a iniciativa, foi o Senhor que empreendeu a tarefa maior. O povo apenas tinha que responder positivamente, portanto, ao apelo, ao desejo que Deus manifestou de os salvar, de os resgatar da escravidão. E é assim que Deus continua a agir por cada um de nós ao longo da história. Portanto, isto é algo absolutamente extraordinário. Agora, há aqui um aspecto que eu gostaria também de referir, que é o aspecto desta aliança. Ora bem, todos nós sabemos qual é o significado da aliança. Enfim, aqui tomo o termo aliança não naquele sentido, às vezes, de se pensar naquele anel que se coloca à volta do dedo anelar da mão esquerda, normalmente, quando as pessoas se casam, mas a aliança que é um concerto, que é um acordo entre duas partes, não é? Para se juntarem num só propósito, num só objetivo, não é? Então, Deus aqui propõe uma aliança ao seu povo e a proposta dessa aliança está precisamente aqui no capítulo 19, que nós hoje vamos começar a analisar e talvez fosse bom nós lermos. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 19, lemos o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Eles tinham saído, como eu disse há pouco, no primeiro mês. Ora, do primeiro mês, segundo a contagem que nós hoje fazemos, desde o primeiro mês até ao terceiro mês, quantos meses passaram? Do 1 ao 3, basta subtrair do 3 menos 1, portanto 2, são 2 meses que tinham passado, portanto eles moraram 2 meses desde que saíram do Egito até chegar ao Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte com o mesmo nome, o Monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios. O que fiz, eu fiz. Não foram vocês que fizeram, fui eu. Só para recordar, para não se esquecerem. Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Cá está, trouxe a mim. Aquela ideia que o autor aqui enfatiza na introdução desta lição. Agora, pois, agora é que vem a proposta que o Senhor vai fazer. Reparem, nesta analogia que o Senhor muitas vezes usa ao longo da sua palavra, da aliança dele com o seu povo, comparando com a aliança matrimonial entre um homem e uma mulher, reparem, ele como divino noivo, ele faz a proposta, ok? Agora, cabe ao povo dizer sim ou não a essa proposta, como quando um homem faz uma proposta, não é, mulher? É, marido, é sim, senhora. Como quando um homem faz uma proposta a uma senhora de ter interesse nela, como eu fiz a esta querida mulher, e depois ela, obviamente, é livre de dizer sim ou dizer não. Pois bem, é exatamente a mesma situação. Então o Senhor aqui, a partir do versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui está a falar com o seu servo Moisés e está a dizer: deves falar estas palavras aos filhos de Israel. E Moisés ouviu, portanto,
portanto, esta indicação, esta ordem que Deus lhe deu, e ele fez exatamente como Deus lhe tinha pedido. Reparem, versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz. O que é que isto quer dizer? Portanto, que eles foram unânimes na resposta que deram, ou seja, estavam todos em sintonia. Responderam, então o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Que Moisés aparece claramente como um intermediário entre Deus e o povo, e depois entre o povo e Deus. Então o povo disse sim à proposta que Deus fez, e o Senhor disse: ok, então se vocês disseram sim, então vamos partir para a aliança, vamos partir para o casamento. E essa aliança é precisamente a aliança que o Senhor vai indicar mais à frente, no capítulo 20, através da sua lei. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus são os termos da aliança, ou os termos do concerto estabelecido entre Deus e o seu povo. Estão a entender? E depois, mais à frente, já no capítulo 25, o Senhor vai pedir que lhe façam um santuário, e esse santuário, segundo Deus vai dizer em Êxodo 25:8, é para que eu possa habitar no meio de vós. Reparem, costuma-se dizer, pelo menos na língua portuguesa, quem casa quer casa, não é? Depois de o casamento consumado, Deus quer, obviamente, morar com a sua noiva, quer morar com a sua mulher, não é? Com o seu povo. Então ele manda fazer o santuário para que possa habitar no meio desse povo. Estão a ver esta imagem da aliança matrimonial, que é uma imagem muito poderosa para nos ajudar a compreender o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. E já agora, buscando nessa mesma imagem, marido, quando nós lemos, e há pouquinho tu estavas a referir que o povo responde a uma só voz, tudo o que o Senhor falar nós faremos. E para nós que conhecemos a história deste povo, nós sabemos que estas palavras, até poderíamos nós supor que será que elas foram sinceras ou não. Nós acreditamos que sim, porque é a mesma coisa na aliança matrimonial. Quando nós iniciamos a nossa vida de casados, com certeza que nós estamos de coração sincero diante de Deus, diante das testemunhas, a nossa família, os nossos amigos e tudo, a dizermos que sim, que daí para a frente, de hora avante, queremos viver juntos, queremos comprometer-nos um com o outro, queremos viver uma aliança em conjunto. Só que depois vem o quê? Os desafios da vida, vem a dificuldade da caminhada, vem a dificuldade da peregrinação. E o casamento não é o dia do casamento, o casamento é o que vem depois. É a tal aliança que se vive cada dia, a cada momento. O dia do casamento é apenas o ponto de partida. É festa, aí é festa, não é? Depois é a luta no sentido da construção. E construir alguma coisa requer resignação, requer paciência, requer perdão, requer reconhecimento, humildade. Olha, dissemos ao mesmo tempo, não é? Para dizer o quê? Que este povo, embora sinceramente de coração tenha dito tudo quanto o Senhor disser, nós faremos, e eles depois vão perceber que a nossa natureza humana, que é a natureza humana de um marido que ama a sua esposa e de uma esposa que ama o seu marido, continuam a ter uma natureza humana que, infelizmente, quando nós nos descuidamos e afastamos de Deus, ela toma a preponderância. E é aqui que vêm os desafios e as dificuldades. Então este povo, acabou o Senhor por dizer: eu quero fazer uma aliança convosco, esta aliança realmente de parceria, de cumplicidade, de empatia de um com o outro, de uma experiência diária um com o outro, em que, agora aqui é a grande diferença, o nosso Deus não tem falha, o nosso Deus é perfeito, não é Ele que desilude, não é Ele que falha, mas é a nossa parte que falha. E a nossa parte falhando, qual é a solução? A solução é irmos exatamente para esta aliança deste Deus noivo-marido, que nunca rejeita a sua esposa, que nunca resiste ao seu amor, pelo contrário, procura hoje, amanhã e depois, mesmo na nossa infidelidade, infelizmente, que nós temos para com Deus, o Senhor toma o seu tempo, a sua paciência, a sua palavra, para ir ao encontro da sua noiva, para ir ao encontro da sua esposa e reatar novamente a sua aliança connosco. Sem dúvida. E isto é maravilhoso. É maravilhoso, é absolutamente maravilhoso. Muito bem, nós vamos então avançar nesta peregrinação, ok? E então, nós temos aqui, portanto,
que esta estadia de Israel no Monte Sinai, podemos dizer, e eu aqui revejo-me plenamente nas palavras do autor na lição de domingo, quando ele diz que a estadia de Israel no Monte Sinai é a peça central da narrativa que se encontra nos primeiros 5 livros de Moisés. É aqui que assenta a base para os israelitas se tornarem no povo escolhido de Deus, a única nação que não está mergulhada no paganismo e na idolatria. Então o Senhor quer formar um corpo, para um povo, para que esse povo seja diferente. Aliás, já eram digamos, um pouco diferentes, porque de todos os povos que havia no mundo, foi este povo que respondeu melhor aos apelos de Deus. É verdade que eles falharam, e falharam muitas vezes mesmo, mas mesmo assim, digamos, o seu íntimo, a sua inclinação, havia uma inclinação para Deus, ao passo que outros povos, que eram também descendentes dos mesmos ascendentes que Israel tinha, mas esses outros descendentes desviaram-se cedo de Deus e muitos deles, aliás a maior parte deles, não quiseram mais saber de Deus para nada. E é assim que nós temos, reparem, povos que acabaram por ser povos vizinhos de Israel, que eram descendentes, por exemplo, vamos tomar só um exemplo, os Edomitas, que eram, portanto, os descendentes de Edom, outro nome para Esaú. Pois bem, quem era Esaú? Tinha sido irmão gêmeo de Jacó, e Jacó era o pai da nação israelita, correto? Então, eram parentes, não é? Lá, em gerações mais anteriores, mas, apesar de serem parentes, o destino de Edom e o destino de Israel foram diametralmente opostos, certo? Então, o Senhor aqui faz, então, esta aliança, e aquilo que realmente, eu diria, criou uma identidade própria neste povo que nenhum outro povo tinha, foi exatamente esta aliança que Deus faz com o seu povo, lá junto ao monte do Sinai, e os termos da aliança são precisamente a lei de Deus. Ok? Então a lei de Deus é que vai ser, digamos, a marca, eu diria, a marca d'água deste povo. Este povo é um povo de Deus porque aceitou a lei de Deus, pelo menos teoricamente. Na prática, como já disseste muito bem, muitas vezes a prática é outra, não é? Porque mesmo que nós tenhamos vontade de fazer o bem, muitas vezes não o fazemos. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse. Em Romanos 7 ele não diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero fazer, esse faço. E amigos, tem havido muita discussão sobre Romanos 7, e só resumindo, falando aqui desta experiência que Paulo relata em Romanos 7, aquilo que nós podemos dizer é o seguinte: quando nós muitas vezes nos afastamos do Senhor ou largamos a mão do Senhor, pois bem, o mal que existe em nós, nos nossos membros, como Paulo diz, ou seja, por outras palavras, na nossa natureza que é pecaminosa, muitas vezes vem à superfície e acaba por se manifestar. Okay? Só podemos mesmo vencer o mal estando no Senhor. Muito bem. Milo, não sei se queres comentar. Sim, já agora mais. Queria só sublinhar este assunto, este facto do Senhor chamar o seu povo um povo santo, neste sentido de ele os ter separado ou os ter escolhido, não é? Como tu disseste muito bem, dentre todos os povos, e qual era o seu grande objetivo, e repara como infelizmente tantas vezes o povo frustrou este grande objetivo do Senhor, que era quando diz aqui um reino de sacerdotes, Isso. ou seja, pessoas escolhidas por Deus, um povo escolhido por Deus. Qual era o objetivo? Para ligar as outras pessoas a esse Deus, Isso. a esse Criador, a esse Redentor, ou seja, a nação de Israel escolhida por Deus para ser a luz do mundo, o sal da terra. Exatamente. Para que todos os outros que vissem o Deus Criador a agir poderosamente na vida daqueles queridos irmãos do passado, sentissem-se atraídos por este Deus maravilhoso e este Deus que abençoava tão grandemente este povo. E, infelizmente, essa luz muitas vezes foi bastante nublada, não é? Às vezes esse sal um bocadinho insípido, não é? Mas hoje, ainda hoje, o Senhor continua a fazer este mesmo convite, a separar-nos, não é? De uma nação corrupta, de uma nação idólatra, de uma nação que tem tantos deuses, que não é o Deus Criador, mas também com um objetivo. Esta aliança, é verdade, mas para quê? Para que nós transmitamos aos outros também as graças que nós temos recebido da parte do Senhor. Então a luz do mundo e o sal da terra continua a ser um convite que o Senhor tem dado ao longo de todas as eras ao seu povo, aos seus filhinhos,
para que todos aqueles que estão à sua volta também sejam abençoados por Deus, certo, também sintam desejo de conhecer este Deus e este noivo, desejem também fazer este casamento, esta aliança com o Senhor Deus, e que Deus realmente nos ajude a perseverar neste objetivo, a não desanimar, a não desistir no nosso ministério pessoal, nas coisas simples da vida, do dia-a-dia, a podermos ser realmente este oásis, não é? E esta bênção que o Senhor quer, através de nós, abençoar muitos queridos que estejam à nossa volta. E Milu, deixa-me aqui eu referir o seguinte, eu gosto muito de fazer esta comparação, porque, como nós já dissemos várias vezes nas lições anteriores, o nosso principal objetivo ao estudarmos estas histórias do passado é nós podermos retirar lições importantíssimas da experiência deste povo no passado e da experiência da interação de Deus com o seu povo e deste com o seu Deus, para nós hoje, não é? Porque se nós apenas nos concentramos no passado e não atualizamos a mensagem para nós hoje, pois bem, passamos completamente ao lado, digamos, da questão. Portanto, estas coisas, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:11, foram escritas para nosso exemplo, para quem os fins dos séculos têm chegado. Então, como é que nós podemos e devemos atualizar para nós hoje? E a pergunta fundamental que todos nós nos devemos colocar é esta: quem é hoje o povo de Israel? Pois bem, no Novo Testamento nós encontramos vários textos que indicam, por exemplo, Romanos 2, 28 e 29, que judeu não é aquele que o é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. Em Romanos 9, 7 nós lemos que Paulo diz que nem todos os de Israel são de facto israelitas. Aliás, num diálogo que Jesus teve com os judeus do seu tempo, que está registado em João 8, diz: eu sei que vós sois descendentes de Abraão, mas não sois filhos de Abraão, não é? Então, o que é que nós vemos nas páginas do Novo Testamento? Uma teologia completa sobre Israel, que nos indica que o verdadeiro povo de Israel passou a ser a Igreja Cristã. Em Gálatas 3:7, em Gálatas 3:29 diz: aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão, ok? Então, se nós fizermos uma comparação ainda mais exaustiva ou mais precisa, reparem bem, eu vou ser muito sumário. Ao povo de Israel do passado foi dado esta lei, que, digamos, se tornou, repito, a marca d'água deste povo. Quem é o único povo hoje sobre a terra que enfatiza a lei de Deus? E quando eu falo na lei de Deus, falo da lei de Deus na sua totalidade. Qual é o único povo que enfatiza a totalidade da lei de Deus? Pois bem, a resposta creio que é simples de compreender. Quem é o povo que no passado, portanto, era o povo do Senhor que aguardava a vinda do Messias prometido? Quem era esse povo? Pois bem, hoje também temos um povo que aguarda a vinda do Messias, não pela primeira vez, porque ele já veio uma primeira vez, mas uma segunda vez, ok? Quem é este povo então que aguarda a vinda do Messias e aceita a plenitude da sua lei? Pelo menos, teoricamente, não é? Quem é o povo que hoje tem uma compreensão do grande conflito, como tinha o povo de Israel no passado, que mais nenhum outro povo tinha? Quem é o povo hoje que tem uma compreensão do grande conflito, como nenhum outro povo tem? Qual é o povo que tinha no seu seio o espírito de profecia? Quem é o povo hoje que tem o espírito de profecia no seu seio? Quem era o povo no passado que tinha uma mensagem de saúde? Quem é o povo hoje que tem uma mensagem de saúde? Qual era o povo no passado que tinha todo o seu serviço religioso centrado à volta do santuário? Qual é o povo que hoje tem toda a sua teologia centrada à volta do santuário? Amigos, conseguem ver estes paralelismos? Conseguem perceber qual é o povo que hoje realmente encarna todos os pontos fundamentais? Quem era o povo que no passado tinha uma compreensão do estado do homem na morte como nenhum outro povo tinha? Quem é o povo que hoje tem uma compreensão do estado do homem na morte como nenhum outro povo tem? Enfim, podia aqui dar ainda mais exemplos apenas para chegar a uma conclusão. O povo que hoje é o verdadeiro Israel espiritual é o povo que tem as mesmas características do Israel de outrora, do Israel do passado. Estão a ver? Agora, da mesma forma que o Israel do passado teve as suas falhas e quedas, pois bem, o Israel de hoje também tem as suas falhas e quedas. Neste quesito também não há diferença nenhuma. Então, é sobre esta dádiva da lei de Deus ao seu povo que nós agora queremos aprofundar-nos um bocadinho mais, e aqui na lição de segunda-feira diz aqui, preparando-se para a dádiva, ou seja, o que é que Deus requereu do povo antes
de lhe dar, portanto, a sua lei moral que ele próprio escreveu em 2 tábuas de pedra a Moisés no Monte Sinai. Deus requereu deles uma preparação. Milu, queres abordar esta questão da preparação? Eu achei isto muito interessante, quer ser revendo, não é? E recordando, mas é sempre bom e muito solene, porque denota que realmente foi um momento importantíssimo na história deste povo. Ou seja, Deus vai entregar pela primeira vez em tábuas de pedra, não é? Escritas por ele próprio, aquilo que seria a base, a transcrição do seu próprio caráter e aquilo que seria para o seu povo uma revelação do próprio Deus. E eu achei muito interessante, quando relia novamente esta passagem do capítulo 19, que eles foram convidados a ter uma purificação exterior. Isso. Que simbolizava também uma preparação interior para receber exatamente esta palavra solene que vinha da parte de Deus. E agora repara, marido, o que seria, mesmo a nível físico, as emoções e as sensações vividas, em que o próprio Monte Sinai começa a fumegar, o próprio Monte Sinai estremece, não é? Começam a haver relâmpagos e trovões, e no fundo acabamos por perceber que há uma manifestação da própria voz audível de Deus, em que o Senhor está exatamente a falar e a passar a sua lei para o seu povo, a manifestar a sua lei para o seu povo. E isto é algo muito solene, e eu questionava-me e perguntava-me com que leveza hoje nós muitas das vezes desrespeitamos e até nem valorizamos aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que são as leis de Deus. Com que respeito nós deveríamos de aceitar, com que solenidade, com que coração contrito, não é? Apertado no sentido do respeito, do temor, da obediência, do desejo de querer cumprir essa vontade de Deus na nossa vida, e muitas das vezes nós passamos ao lado e tratamos isso com muita leveza. E repara, por exemplo, na citação que vem na lição de sexta-feira, que tem a ver com este mesmo momento, quando diz aí logo no início, uma pequenina citação de Patriarcas e Profetas, que diz: Deus propunha-se fazer da ocasião em que pronunciaria a sua lei uma cena de uma enorme grandeza, de acordo com o elevado caráter dessa mesma lei. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com maior reverência. Reverência é uma palavra que parece cada vez mais existe menos. Mesmo no nosso seio, a forma como muitas das vezes abordamos Deus, a forma como nos abeiramos de Deus, a forma como tratamos as coisas de Deus, isto faz-nos pensar, porque se nós estivéssemos naquele momento, nesta altura, e eu estava ali, estava a tentar lembrar-me, ou melhor, a tentar me colocar nesse lugar em que o povo ali estava a perceber todos aqueles sinais físicos e audíveis e visuais da presença de Deus, e o coração devia de estar ali bastante apertadinho, porque hoje, por exemplo, a gente ouve uma trovoada, não é? Vê os relâmpagos, e se eles forem pertinho de nós, já estremece, não é? Imagina o que era a presença de Deus. E realmente é algo que nós devemos de recordar com solenidade, pedir ao Senhor que traga reverência ao nosso coração, para tratarmos das coisas de Deus, para ao aprendermos estas coisas de Deus, haja solenidade no seu cumprimento. Eu acho que isto é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Então, vamos agora à própria dádiva do Decálogo. Já agora, eu gostaria só de ler aqui alguns versículos, portanto, desta preparação. No versículo 10 do capítulo 19, cá está a ordem que Deus dá ao seu servo Moisés. Lemos assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Mesmo exteriormente eles deveriam estar limpos. Mas, como tu disseste muito bem, esta purificação exterior deveria ser um símbolo da sua purificação interior. Já agora, aproveito para fazer aqui um pequenino comentário à parte. Há muitos hoje que pensam que aquilo que é importante perante Deus é apenas o nosso interior. O meu interior, o que interessa é o meu coração estar bem com Deus. Sim, isso é absolutamente indiscutível.
amigos, não há nenhuma discussão sobre isso, nem pode haver, não é? Portanto, o interior tem uma importância crucial. No entanto, queridos, eu faço a pergunta para a vossa reflexão. Acham que quando nós permitimos que Deus purifique o nosso interior, acham que essa purificação do nosso interior, de certo modo, não se deve refletir também no nosso exterior, sim ou não? Muito honestamente, façam essa questão a vós mesmos e respondam honestamente. Pois bem, através deste texto nós percebemos que Deus também cria uma purificação exterior. E o que é que significa essa purificação exterior? Lavem os teus vestidos. Então, as suas roupas deviam estar limpas e certamente os seus vestidos deveriam ser vestidos que demonstrassem o quê? Uma purificação interior moral. Então, a forma como nós nos vestimos, a forma como nos apresentamos no exterior, também denota se nós somos cristãos ou não. E eu não consigo compreender como é que alguns não veem esta interligação entre o interior e o exterior. Sim, o interior é importante, com certeza, é o mais importante. Mas se o interior está bem com Deus, essa purificação interior tem que se manifestar forçosamente numa purificação exterior. Não há volta a dar, amigos. Não há. Enfim, lá mais à frente nós iremos depois abordar mais em pormenor esta questão, nomeadamente quando chegarmos ao capítulo 33 de Êxodo, mas por agora fica apenas esta dica. Ora bem, agora chegamos ao momento da dádiva do decálogo, conforme é mencionado na lição de terça. E aqui o que é que nós temos? Pois bem, a dádiva da lei. Essa lei moral que vai ser a base, digamos, a estrutura da aliança, do concerto entre Deus e o seu povo. E todos nós conhecemos, enfim, que esta lei, que é a lei moral, ou também conhecida como a lei dos 10 mandamentos, embora aqui o autor faça muito bem uma referência que a palavra 10 mandamentos ou a expressão 10 mandamentos não exista, é antes a expressão as 10 palavras, ok? Mas essas palavras, portanto, são as palavras da aliança, não é? Isso. São no hebraico nós temos a palavra mitzvot, que é mandamentos, não é? E essa palavra significa também sentença, matéria, coisa, discurso, história, promessa, enunciado. Ok. Milu, um rápido resumo destes 10 mandamentos, e eu creio que o melhor resumo é este que está aqui na lição de terça. Queres falar então sobre a lei em si, as 10 palavras em si? Há casamentos e casamentos, permite-me dizer assim. Há aqueles casamentos em que algum cônjuge pode achar que aquilo é um grande tormento, é um grande peso, é algo difícil, é uma coisa muito, muito pesada. E há casamentos que são leves, que são bênção, que são airosos. Não estou a dizer que não hajam problemas e dificuldades, eu estou a dizer a postura que o casal tem no seu próprio casamento. Isto para dizer o quê? Como é que nós vamos considerar a lei de Deus na nossa vida? Um peso ou algo airoso? Uma graça ou algo penoso? Isto vai depender do relacionamento que nós temos. Ora bem. Se nós amamos quem temos do nosso lado, não nos vai pesar aquilo que vai manter a aliança. Aliás, pelo contrário, nós até queremos fazer tudo exatamente para que a aliança se mantenha, não é para que ela se destrua. Mas se realmente não temos esse amor, é evidente que todas as coisas que vivermos com esse cônjuge, seja ele ou seja ela, é evidente que vai ser pesado. Não vamos sentir prazer, não nos vamos sentir realizados, vamos sentir aquilo como que uma obrigação, não como uma bênção. Então a lei de Deus, quando é dada neste contexto da aliança, neste contexto de amor, resume-se exatamente a isso: amar a Deus, que é o primeiro e grande mandamento, e logo o outro que vem a seguir, e ao próximo como a nós próprios. E portanto, quando nós entendemos a lei de Deus assim, ao contrário daquilo dizer, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ir ali, não posso ir aqui, não posso experimentar isto, nós até podemos, não devemos. Porque quando o Senhor aconselha e dá a sua lei, não é para nos querer mal, é exatamente para nos dar a felicidade que nós tanto almejamos. Então, todo este decálogo, estas leis, como diz na lição, portanto, que referiste segunda-feira, os testemunhos, as 10 palavras, as tábuas da aliança, portanto, estas palavras que o Senhor dá, resumidamente em 10 pontos, porque o número 10 na Bíblia quer dizer o mínimo, não é? Portanto, é o mínimo que o Senhor transcreveu para o seu povo para viverem esta aliança.
E não é nada de anormal nós acharmos que deva haver uma aliança ou alguma lei para se manter um relacionamento. Então, mas o que era um relacionamento? Dizer, olha, tu podes fazer tudo o que quiseres, não tens obrigações nenhumas, só tens privilégios. Isto não é relacionamento. Isto não é relacionamento. Então, se o ter apenas só privilégios e não responsabilidades e não deveres, isto não é aliança. Isto é viver sozinho. É estar debaixo do mesmo teto, mas viver sozinho. Claro. Cada um para o seu lado. Quando há uma aliança, há sem dúvida privilégios, há prazeres, há amor e há responsabilidade, que advém exatamente desse amor. E a responsabilidade que nós percebemos de nós para com Deus está referido nos 4 primeiros mandamentos, e depois aquilo que nós percebemos de nós para com o outro vem referido nos 6 últimos mandamentos. E, portanto, percebemos esta aliança, aceitamos esta lei. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O que era a nossa condição de vivermos em sociedade nas ruas da nossa aldeia, da nossa vila ou da nossa cidade, se não houvesse leis de trânsito? Para que é que elas lá estão? É para impedir a nossa felicidade de todo? É exatamente para preservá-la. E quando nós percebemos esta lei do Senhor, que vem com o objetivo de nos trazer felicidade, de nos amparar ali naquele caminho que nos conduz à vida eterna e em felicidade com o Senhor, então nós aceitamos, abrimos os braços a essa lei e dizemos ao Senhor, obrigado, eu quero cumpri-la, eu quero obedecê-la porque eu sei que é para a minha felicidade. E isto faz toda a diferença. A lei de Deus estabelece limites. Exatamente. Para nós sabermos qual o caminho onde devemos andar. Isso. Eu recordo-me, é uma imagem que está gravada na minha mente. Há muitos anos atrás eu vinha em viagem de Colões, onde estudámos teologia, cá para Portugal, e vinha com eu e mais outro rapaz, e vinhamos no carro dele, que ele deu-me boleia. Ele precisava de vir a Portugal, e nós vinhamos ali a algures em França, já não me lembro onde exatamente, mas era em França, e era de noite, e havia nevoeiro, mas a estrada estava muitíssimo bem sinalizada, havia refletores, portanto, nas margens da estrada, e esses refletores ajudavam e muito para nós sabermos onde é que estavam os limites da estrada. Ora, para que estavam ali aqueles refletores? Era para causar incómodo aos condutores? Não, pelo contrário, era exatamente para nos ajudar a perceber onde é que era o limite da estrada, para nós não ultrapassarmos esses limites. Queridos, quando Deus nos dá os mandamentos são fronteiras, são limites para nós sabermos dali para acolá não deves passar, porque senão é o despiste. Nós podemos sair da estrada e a estrada pode levar-nos contra um barranco, levar-nos a um precipício, enfim. Quando nós percebemos esta função da lei, que é para a nossa proteção, amigos, aí a nossa perspectiva da lei tem que mudar completamente. Quer dizer, nós não podemos olhar para a lei como algo que é um peso. Não, é uma bênção, é uma maravilha que Deus nos dá, ok? Agora, eu gosto muito desta ideia, e já refiro aqui na lição de quinta-feira, onde Ellen White diz que os 10 mandamentos são 10 promessas. Isso. Eu tive um professor, e tu também tiveste, o professor Marcel Fernandes, já faleceu, e ele enfatizava muito este aspecto de que os mandamentos de Deus são promessas habilitadoras. Ou seja, ele dizia que nós deveríamos ler o decálogo da seguinte maneira. Quando nós lemos aqui no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus apresenta-se como o Deus de graça, não é? Que liberta o seu povo, e já depois dessa graça se ter manifestado na vida do seu povo, libertando da escravidão, o Senhor agora oferece promessas. E então ele dizia que nós deveríamos ler os mandamentos da seguinte maneira: se tu permaneceres na aliança comigo, eu prometo, Deus, eu prometo que não terás outros deuses diante de mim. Se tu permaneceres em aliança comigo, eu prometo que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, na terra, etc, etc. Se tu estiveres em aliança comigo, eu prometo que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se tu permaneceres em aliança comigo, eu prometo que te lembrarás do dia de sábado para o santificar.
se tu permaneceres em aliança comigo, eu prometo que honrarás o teu pai e a tua mãe. Eu prometo que não matarás. Eu prometo que não adulterarás. Eu prometo que não furtarás. Eu prometo que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E eu prometo, finalmente, que não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, os mandamentos são promessas habilitadoras, mas quando? Quando nós estamos ou permanecemos em aliança com Deus. Amigos, tudo está centrado neste conceito fundamental, que é o título da lição desta semana, que é a aliança. A aliança, ou seja, é a aliança com Deus, é o preservar da nossa comunhão com Deus que nos habilita a nós cumprirmos com os seus mandamentos. E repito, os mandamentos de Deus, quando nós estamos com o Senhor, são promessas que Ele nos faz, são promessas habilitadoras, capacitadoras. Nós, à parte de Deus, não conseguimos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Jesus foi claro e enfático. Está em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. E obviamente quando Jesus disse nada, este nada tem a ver com as obras morais, não é? Então, a lei de Deus é uma bênção e tem que ser vista dessa forma. Rapidamente. Já agora, sim. marido, Sim, força. para ir em sintonia ao teu pensamento, esta imagem do decálogo de Deus, portanto, destas mensagens que vem na lei de Deus, portanto, dos 10 mandamentos, ser exatamente vistas por nós como essas promessas, muda completamente a nossa forma até de aceitação e até de prática de obediência. Porquê? Em vez de as vermos como uma obrigação, lá está, nós estamos a focar em nós, a focar no que eu posso, o que não posso, o que devo, o que não devo. O Senhor está aqui a dizer que a nossa visão tem que mudar, o nosso foco tem que mudar completamente. Isso. É para o Senhor. Então, para o Senhor porquê? Porque se eu olho para mim, eu compreendo que eu não consigo cumprir nada disto. Nada. Eu não consigo lá chegar. Nada. Eu luto na minha natureza carnal e continuo no mesmo lamaçal. Exatamente. Portanto, não consigo lá sair. Agora, quando esta lei chega até mim, como uma tal promessa de um noivo que diz, olha querida, para a sua noiva, a partir de agora não estás só. A partir de agora, assim como uma esposa gosta de sentir a segurança, a companhia do seu esposo, do seu querido, do seu amado, do seu abraço, dizer agora não tens que estar sozinho, eu vou ajudar, eu estou aqui para ir contigo. É isto que Deus está a dizer à sua igreja, é isto que Deus está a dizer ao seu povo. A partir de agora, quando nós fizermos aliança um com o outro, não és tu que tens que ir sozinho, não és tu que vences sozinho, aliás, nem vences. Sou eu em ti que te prometo, como tu disseste e muito bem, fazer isto e isto e isto e isto e isto. Então nós compreendemos aquele versículo do apóstolo Paulo que diz, afinal tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, é o Senhor em mim que acaba por me dar a entender esta lei, que não é de forma alguma um peso, não é de forma alguma uma obrigação, mas é sem dúvida um alento, é algo airoso, é algo que o Senhor quer trazer à minha vida para eu ser preservada do mal, preservada das dificuldades, dos desafios, embora com aflições, porque o Senhor disse que enquanto aqui estivermos temos aflições, mas sentimos-nos nos braços de Deus. E é isto, nos braços de Deus, e o Senhor torna leve a sua lei na prática do nosso dia-a-dia, porque lhe somos obedientes. E isto é uma grande bênção. Sem dúvida, sem dúvida. Milu, aqui na lição de quarta-feira fala das diferentes funções da lei de Deus. E começa aqui por dizer que a lei de Deus revela o caráter de Deus, como já referiste, quem Ele é. Na Bíblia, a lei de Deus é vista sob uma luz muito positiva. A lei ajuda a manter a pessoa longe do mal e dá sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. E agora aqui 2 pontos muito importantes. Exato. A lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e avisa de que, além de um ponto específico, há perigo, problemas, complicações e até mesmo morte. Aquela imagem da estrada bem sinalizada, ok? Então, os sinais estão ali para nos indicar o limite da estrada. E eu sei que se ultrapasso o limite da estrada, pois bem, vou meter em problemas, ok? Então, a lei de Deus é isso mesmo. Reparem, é como
lembras-te, mulher, quando estivemos nos Estados Unidos e fomos visitar aquele lindo parque natural, o Yosemite National Park, nós estivemos lá num sítio muitíssimo alto, uma altura tremenda mesmo, e eu lembro-me de ter olhado cá para baixo, aquilo era, sem exagero, era de uma altura equivalente a um prédio de 100 andares ou mais, muito alto mesmo, mas havia uma excelente cerca, e era essa cerca que me dava, digamos, segurança. Eu vou-vos dizer uma coisa, se não houvesse aquela cerca, e no passado obviamente não existia, porque é uma cerca que foi feita pelo ser humano, acham que eu me aproximaria com o mesmo à vontade daquele precipício enorme? Está quieto. Agora, quando existe a cerca, nós podemos ir até ao limite, tendo a cerca do lado de lá e nós do lado de cá, não é? E assim sabemos que estamos protegidos. E, amigos, a lei de Deus funciona como essa cerca. Nós podemos ir até ao limite da cerca, é verdade, mas nunca ultrapassar a cerca. Porque quando ultrapassamos a cerca, amigos, aí esqueçam. Faz lembrar aquele episódio real e triste, não é? Passou-se aqui em Portugal, no chamado Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental do continente europeu, e estão lá. Eu lembro quando lá fui a primeira vez, tinha lá um muro, que era a tal cerca, mas já depois de eu ter lá ido a primeira vez, fizeram outra cerca em madeira para além do muro. Imaginem um casal de turistas, não sei de que país, ultrapassaram as duas cercas para tirar uma selfie. E a esposa escorregou, quando estavam, portanto, virados portanto, aquilo é um cabo que está, portanto, encostado ao mar, e a esposa escorregou, agarrou-se ao marido, foram os dois. E aquilo tem uma altura de cerca de 500 metros. Ou seja, à vista dos filhos, eles, digamos, precipitaram-se os dois para a morte. Porquê que isto aconteceu? E tiveram que ir os bombeiros buscar os cadáveres lá embaixo do barco. Porquê que isto aconteceu? Porque ultrapassaram as cercas. Amigos, é muito perigoso ultrapassar a cerca. E a única solução para aqueles que já ultrapassaram, e todos nós ultrapassamos, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, é recorrermos ao Senhor, reconhecidos do erro que nós fizemos e pedindo perdão, e é esse perdão que nos habilita. Mas quando nós somos reabilitados pelo perdão divino, amigos, muito honestamente, e faço esta pergunta para a vossa reflexão, acham que há vontade em nós de voltarmos ao mesmo lamaçal de onde o Senhor nos resgatou? É evidente que não. Nós, claro, pode haver pequenas falhas, pode haver, e há, infelizmente, era bom que não houvesse, mas essas falhas quando existem não é porque Deus deixou de ser fiel para connosco, é porque nós muitas vezes, na nossa segurança carnal, que nunca deveria existir, nós achamos que estamos bem sem Deus, não precisamos assim tanto de comunhão com Deus como Ele nos incentiva a ter, e quando nós aliviamos a nossa confiança em Deus, a nossa comunhão com Deus, pois bem, acontece porcaria, acontece sempre desgraça, e o Senhor mais uma vez vem ao nosso encontro. Estás a ver, filho, eu não te disse, tu largas a minha mão, e depois, olha, acontece estes desvios, acontece estas quedas, acontece estes pistes. Então mais uma vez nós nos compenetramos, ai Senhor, eu preciso de Ti, mas preciso mesmo, então ajuda-me. E o Senhor, na sua grande misericórdia, no seu grande amor para connosco, nos ajuda mais uma vez. Agora, é evidente que não convém que nós andemos sempre aqui desculpem-me a expressão, neste ping-pong, pecando e pedindo perdão a Deus, pecando e pedindo perdão a Deus, pecando e caindo perdão a Deus. Nós devemos passar para um outro nível. Eu não estou a dizer, atenção, ao dizer isto, que eu já atingi esse nível, mas acredito que é possível, pela graça de Deus, passarmos a outro nível. E esse outro nível é termos uma comunhão tão íntima, tão forte com o nosso Deus, que essa comunhão nos habilita completamente a nós vivermos uma vida em que não andemos a pecar continuamente. Okay. Já agora falta o segundo ponto, portanto este foi o primeiro que tu fizeste referência, e o segundo ponto, a lei também é um sinal que aponta para Jesus, que perdoa os nossos pecados e muda a nossa vida, portanto, certo. Aquilo que tu acabaste de dizer. Antes de passarmos à lição de quinta-feira, para terminar com aquela pergunta de Romanos 10.4, que nós já lá vamos, achei muito interessante fazer referência também aqui da lição de quarta-feira, e este versículo de Tiago, quando diz que se alguém é ouvinte da palavra, mas não é praticante,
é como olhar no espelho e logo esquecer como é que estava a sua condição. Pois. Ou seja, a gente olha agora, mas depois, como não pratica, esquece qual é o nosso aspecto e achamos que estamos muito bem quando podemos estar muito mal. E o Senhor aqui diz realmente, aquele, no entanto, que atenta para a lei da liberdade, esse persevera e será também bem-aventurado naquilo que realizar. Isto é tão bonito, tão abençoado. Repara, qual é a função de um espelho? O espelho faz-nos, mostra-nos a nossa própria condição, mas não tem poder para mudá-la. Portanto, a função única do espelho é mostrar a nossa condição. Esta é a função da lei. Isso. Ou seja, a lei tem esta função, que é mostrar se estamos mais para a direita, mais para a esquerda, fora do sítio que é o sítio seguro, ou para onde é que nós temos que voltar, qual é a nossa condição. E ao percebermos a nossa condição, não é a lei nem as obras que nos vai fazer recuperar ou ir para um lugar mais seguro. É a graça de Deus, é Cristo Jesus. Amém. Ele é que nos pode, com o perdão, com o restauro que faz na nossa vida, colocar-nos novamente naquele que é o caminho certo. Portanto, não há na lei poder para salvar. Exato. Pelo contrário, até condena, Isso. porque mostra aquilo que nós estamos e que estamos errado. Em Cristo Jesus, sim, há salvação. Certo. Não é na lei de Deus, é no Deus dessa lei. Isso é que aí há a salvação, que é no Senhor Jesus. Agora, como o apóstolo Paulo diz neste texto aqui mencionado em Isso. Romanos 7:7, eu não conheci o pecado senão pela lei. Exatamente. Claro, porque qual é a definição bíblica Claro. de pecado? O pecado é a transgressão da lei, 1 Claro. de João 3:4. Então, como é que eu posso saber que estou em pecado se eu não conheço a lei? Claro. Se eu não conheço a lei, e muitas pessoas, eu diria a esmagadora maioria das pessoas do nosso mundo hoje, não têm conhecimento dessa lei de Deus. E por isso muitos pensam que têm uma vida ótima, excelente, mas muitos, quando são confrontados com a lei, aí é que a convicção de pecado toma conta. E vou-vos dizer, não é uma experiência nada agradável. Porque a pessoa pensava que era até uma excelente pessoa, quando na realidade, quando se olha ao espelho, não é como aquela pessoa que está, se calhar, toda suja, não é? E pensa que está tudo bem, não é? E passa pela rua e todas as pessoas olham para ela porque ela está toda suja, não é? E a pessoa pensa que está muito bonita, que até é muito bonita, por isso é que todos olham para ele, não é? Eu estou a dar uma imagem, obviamente. Claro. E quando chega a casa e se olha ao espelho, apanha um susto. Afinal, isto faz-me lembrar, eu apresentei esta imagem, mas isto é uma história real. Um pastor que conta que uma vez estava a fazer um trabalho e nesse trabalho ele limpava chaminés. E então um dia está de regresso a casa, não é? E nota todas as pessoas olhar para ele. E ele não, enfim, acha estranho, mas quando chega a casa e se olha ao espelho é que ele tomou consciência que estava todo não é chamuscado, é todo cheio de fuligem. Exato. Da cabeça aos pés, não é? Portanto, o espelho é que nos ajuda a tomar consciência da nossa situação, mas o espelho não vai nos limpar. Não é? Nós precisamos da água, nós precisamos do banho, e esse banho que é o banho da regeneração, o banho do batismo, o banho que a cerimónia do lava-pés nos dá, que nos faz a purificação. O banho da lavagem pela palavra, a palavra de Deus é que nos lava, que nos purifica, o sangue de Cristo nos purifica todo o pecado. Então é a nossa comunhão com o nosso Salvador que realmente nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Exato. Apocalipse 1:5, não é? E 1 de João 1:9, 1:7. Então, isto nós devemos compreender muito claramente para termos a consciência de que precisamos verdadeiramente manter a nossa comunhão com o Senhor. Finalmente, Milu, para terminar, queres explicar a questão de Romanos 10:4? Sim, não, vais tu explicar, porque eu queria dizer agora outra coisa que vem em consequência do que tu estavas a dizer. Ok. E é muito importante. Por vezes nós apresentamos às pessoas, sendo nós a tal luz do mundo e o sal da terra, a lei, e esquecemos da graça. E há outros queridos que apresentam a graça e esquecem-se da lei. É verdade. E, portanto, o inimigo não importa em que extremo a gente esteja. Ele não se importa. O importante é estarmos num desses extremos. Isso. Então, repara, quando nós apresentamos a lei, nós levamos as pessoas à angústia, porque elas não podem cumprir essa lei sem a graça de Jesus. Isso. E quando nós levamos as pessoas apenas à graça, nós levamos as pessoas na mesma ao desespero e à angústia, porque não há os tais parâmetros e não há um sentido de vida. Ou seja, não há
uma orientação para a vida, que é a vida eterna, que é realmente o grande objetivo desta nossa caminhada e desta nossa peregrinação. Então, como adventistas do sétimo dia e conhecedores desta palavra completa, porque a palavra de Deus é completa, que Deus nos ajude e nos inspire a podermos ser essa luz do mundo e o sal da terra numa mensagem equilibrada, numa mensagem moderada, numa mensagem completa e verdadeira, porque esta é que é a mensagem verdadeira. O resto não é, é parte da verdade, mas não é a verdade. Certo. A verdade é a graça junto com a lei. Tanto que o Senhor primeiro salva, tira o povo do Egito, fala passar pelo mar vermelho, o tal batismo, e só depois é que lhe vai dar a lei. Isso. É salvos pela graça para agora obedecermos ao Senhor. Exatamente. Isto é uma grande bênção, isto Sem é uma dúvida. grande compreensão do Evangelho como ninguém mais tem. Exato. A Bíblia é isto que apresenta, é a salvação pelo Evangelho para sermos obedientes, a salvação pela graça do Senhor Jesus para obedecermos ao Senhor Jesus. Exatamente. Este é o grande Evangelho. E Agora, sim. diz. Não, continua. Era a tal questão. Agora faz-se a pergunta a alguns amados nossos que dizem, mas o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, como diz Romanos 10:4, para que é que nós temos ainda que continuar a atender a este decálogo, a estas 10 palavras e obedecer a estas palavras? Porque se o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, teremos nós necessidade, e agora coloco-te a pergunta, marido, de realmente continuarmos a ser obedientes a esta lei. Os nossos amigos, eu vou-lhe chamar assim, e não me importa chamar amigos porque Jesus, ele próprio chamou até Claro. Judas Iscariote amigo, é com um beijo que traz o Filho do Homem, então eu não tenho problema nenhum em chamar a qualquer pessoa amigo. Os nossos amigos evangélicos, protestantes, eles estão metidos num grande equívoco. É que muitas vezes eles dizem que a lei foi abolida quando Jesus morreu na cruz. E quando nós ouvimos, digamos, esta afirmação, não é? Nós nos perguntamos, então, mas como assim? A lei foi abolida? Então quer dizer que já podemos matar? Eles dizem, não se pode. Podemos adulterar? Também não. Podemos furtar? Também não. Podemos dizer falso testemunho contra o nosso próprio? Também não. Podemos ter outros deuses? Também não. Podemos fazer imagens de escultura? Também não. Tomar o nome de Deus em vão? Também não. Cobiçar? Também não. Devemos guardar o sábado? Não. Aí já não há problema nenhum. Ou seja, qual é verdadeiramente o problema? E aqui na lição de sexta-feira, aqui o autor, na última pergunta, ele diz aqui, como devemos responder ao argumento comum que ouvimos de que depois da cruz a lei foi abolida? Exato. Na maioria dos casos, o que estão essas pessoas realmente a dizer que foi eliminado? Pois bem, o grande, digamos, o espinho na carne destas pessoas é só um mandamento, é o quarto mandamento. É o quarto mandamento. Quer dizer, os outros mandamentos todos, eles dizem, não, tem que ser observados. O sábado, não, esse não. Esse não. Então, mas como é que é? Se o quarto mandamento faz parte integrante dos 10, se o quarto mandamento está exatamente no centro da lei de Deus, até no texto hebraico nos é dito que as palavras que estão exatamente antes do início do quarto mandamento e as palavras que estão depois do fim do quarto mandamento são as mesmas. Ou seja, em termos literários, o quarto mandamento está mesmo no centro da lei de Deus. Como é que é possível retirar este mandamento da lei de Deus? É um absurdo completo. Então reparem, quando essas pessoas dizem que a lei foi abolida, mas na prática o que elas querem dizer é que apenas o quarto mandamento foi abolido, eu pergunto, como é que a graça pode funcionar se a pessoa não está convencida de que tem que também respeitar aquele limite que o quarto mandamento impõe? É evidente que a pessoa nunca irá procurar a graça de Deus para pôr a sua vida em conformidade com a lei de Deus, também no quesito do quarto mandamento. Estão a perceber? Então aí... E o apóstolo Tiago não diz que todo aquele que observa toda a lei e tropeça em um só ponto se torna culpado de todos? Então reparem, para que é que serve a graça se eu digo que me sirvo da graça e continuo a pecar? Isto é um absurdo, queridos. É um absurdo completo. E eu tenho pena desses queridos que ainda não perceberam este ponto fundamental. Então, mesmo para terminar, o que é que este texto em Romanos 10:4 quer dizer? E o texto diz isto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E muitos interpretam este fim como sendo o término da lei é Cristo, ou seja, Cristo terminou com a lei. Não é nada disso que o apóstolo Paulo quer dizer. A palavra grega que foi traduzida por fim é a palavra telos.
e tivemos um professor, o professor Roberto Badenas, o autor das meditações matinais deste ano, aqui em Portugal, que fez a sua tese de doutoramento em Teologia baseado na análise deste texto de Romanos 10.4, e ele explicou-nos muito bem que esta palavra telos significa o objetivo, a finalidade. A finalidade da lei, o objetivo da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é levar-nos a Cristo. Porquê? Porque, como dissemos há pouco, quando nós nos confrontamos com a lei, sentimos como pecadores. E agora, ao sentirmos pecadores, qual é a nossa única, saída? É Cristo. Então, como diz Paulo também, e eu gosto muito desse texto, portanto, que vem em Gálatas 3.24, que a lei é um aio que nos conduz a Cristo. E a palavra grega traduzida por aio é a palavra paidagogos. Aliás, isso vem aqui na lição de quarta-feira, e eu já tinha isto referido lá na minha Bíblia. O que é que a palavra paidagogos quer dizer? É um pedagogo, é um professor, é um tutor, é um instrutor que nos leva a Cristo. Então esse fim é o objetivo, a finalidade. Qual é o objetivo da lei? É levar-nos a Cristo. Para quê? Para encontrarmos em Cristo precisamente o perdão dos nossos pecados, a purificação desses mesmos pecados e recebermos dele o poder e a capacidade para, doravante, colocarmos a nossa vida em harmonia com essa mesma lei. Oh, amigos e irmãos, isto é tão fundamental nós percebermos isto. E que Deus nos ajude não apenas a percebermos, mas com a sua ajuda a pormos em prática isso na nossa vida. Amém. Nós para a semana teremos a oportunidade ainda de aprofundar isto, viver a lei, como é que podemos viver esta lei. Exatamente. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado uma vez mais, Senhora, pelo banquete espiritual que a Tua Palavra nos oferece. Ó Senhor, como é bom nós percebermos, Senhora, como tudo se encaixa perfeitamente, num puzzle completo, harmonioso. Ó Senhor, muito obrigado por nos dares essa compreensão. Senhor, pedimos-te humildemente que nos ajudes sempre a tomar consciência da nossa profunda necessidade de Ti, da nossa necessidade de termos uma comunhão contigo, para que assim, Senhor, Tu nos habilites com as Tuas promessas habilitadoras, são os Teus mandamentos, a vivermos uma vida em harmonia com a Tua vontade. Amém. Senhor, perdoa as nossas falhas e pecados, une-nos a Ti cada vez mais e que assim nós possamos refletir na nossa vida cada vez mais o Teu santo caráter em nós. Amém. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje e marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor continue a guiar e a dirigir a vossa vida. Um abraço fraterno, que o Senhor vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.